Calma que a educação chega daqui a pouco. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre por que estamos aqui. Nesse ano, os núcleos de tecnologia educacional e educação à distância do IFCE estão planejando ações mensais para fortalecer a cultura EAD na nossa instituição. E a gente não quer atingir só o corpo docente ou técnico, a gente quer que vocês, discentes e população em geral também saibam um pouco mais do que ocorre aqui dentro. Por isso, fique atento. Em alguns casos haverá seminários, oficinas e até cursos, para que a pesquisa sobre a educação à distância saia dos laboratórios e corredores da nossa instituição. Se você quiser contribuir com esse projeto, esse podcast ainda é um piloto. E a gente vai fixar aí num dos comentários no canal do YouTube um formulário para você nos ajudar respondendo algumas perguntas. Participe, pois a gente pode fazer algumas alterações e tornar isso um projeto contínuo com episódios mensais. Episódios de quê? Episódios em que a gente vai conversar com algum colega nosso, educador, docente ou técnico, para falar sobre a cultura digital e a educação à distância. Eu me chamo Felipe Bastos, sou docente do campus Aracati e hoje eu vou conversar com a nossa colega, a professora Sinara Duarte. Sinara, eu vou demorar um pouquinho falando teu currículo, porque eu fui olhar no Lattes, eu não vou falar as datas para não revelar nada, mas a Sinara é pedagoga, é especialista em informática educativa, em mídias em educação, em coordenação pedagógica e educação especial também. Além disso, é mestre e doutora em educação. Creio que seu currículo nos permite ter uma boa conversa sobre a cultura digital e o EAD. Depois de saber um pouquinho sobre o seu currículo, Sinara, eu queria saber de ti. Primeiro, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar aqui. E, Sinara, para ti, não simplesmente do ponto de vista técnico, o que é educação à distância? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, Felipe? Um prazer estar falando de uma área que para nós é tão cara dentro do IFCE, a educação à distância, que é uma área que eu já pesquiso há mais de 10 anos, certo? Então, falar de educação à distância é falar de desafios, superação. Historicamente, a educação à distância, ela foi destinada à classe trabalhadora. Então, a educação sempre foi um privilégio de classe. Então, eu digo muito isso para os meus alunos, né? Que se você está estudando, se você tem o privilégio de estar estudando de dia, alguém está pagando seu aluguel, alguém está fazendo sua comida, alguém está lavando sua roupa, alguém está cuidando dos seus filhos. Então, isso é um privilégio. Por menor que seja, você é uma pessoa privilegiada. E tem pessoas que nem o privilégio de poder estudar, mesmo gratuitamente, não conseguem porque não tem condições de se manter, porque não tem condições de ter o transporte, de pagar uma passagem, porque não tem condições de estar presencialmente no campus, porque precisa trabalhar. A sobrevivência está em primeiro lugar. Então, a educação à distância, ela vem com esse viés libertador, de dar à classe trabalhadora, de dar àquela mãe que não tem quem deixar seu filho, ter uma oportunidade de continuar seus estudos em casa. Uma parte presencial, muito menor, mas uma parte também à distância, muito maior. Aquele profissional, por exemplo, que está embarcado, que tem um trabalho, que ele precisa, por exemplo, passar 15 dias no mar e 15 dias na terra. Como é que ele vai estudar? Se o ensino tradicional ele é de segunda a sexta, 4 horas por dia, e geralmente manhã e tarde. Então, a educação à distância, ela vai nascer com esse viés libertador, de dar à classe trabalhadora a oportunidade de estudar. Então, eu como mãe, eu posso me acordar às 5 horas da manhã e ler os textos, ou eu posso dormir 10 horas da noite, depois que meu filho dormir e ver os textos, ou na hora que ele está na creche e ler os textos e fazer as atividades. E geralmente eu penso a EAD sempre nesse viés, mais libertador. Não é apenas uma modalidade dentre as 8 que a gente tem previsto na nossa legislação, mas ele tem sim esse caráter de dar continuidade, dar voz aos excluídos. Achei interessante porque a sua descrição, porque se a gente pensar bem, no ensino presencial, aqui na nossa instituição, a gente vê que as turmas têm essa diferença no presencial. Os alunos dos cursos presenciais à noite, se eu quiser marcar uma aula no contraturno, provavelmente alguns não vão conseguir vir, porque vão estar no trabalho, né? E às vezes pode ser que a visão sobre ensino à distância pareça libertadora
totalmente do ponto de vista de que tem menos sacrifícios, mas pela sua descrição dá para perceber que o aluno do ensino à distância também faz, né? Porque vai precisar tirar horas de sono para estudar, visto que naquele horário está cuidando de uma criança em casa, está cuidando de um parente adoentado em casa. E principalmente, eu fui aluna de EAD, né, das minhas especializações, eu fiz algumas presenciais e fiz à distância. E posso te garantir que o à distância foi muito mais puxado, muito mais complexo, porque nós sabemos que você querendo ou não, quando você está dentro de uma instituição de ensino, você está naquele ambiente fechado, onde todo mundo entende que é uma sala de aula, onde tem um silêncio, onde tem a figura do professor. Então, todo mundo entende que aquele ali é um espaço acadêmico. Mas quando você está na sua casa, muitas vezes as pessoas não entendem. Você não tem poucas são as residências que você tem um quarto de estudo, você tem um home office, ou você tem um escritório. Então, a maioria das vezes as pessoas estão estudando aonde? Dentro da cozinha mesmo, que é onde tem uma mesa. E é muito complicado você conseguir focar, porque tá o seu filho, mãe, onde está minha meia? Ou o que é que tem para almoçar? Entendeu? Então, muitas vezes é muito complicado você estudar em casa porque você tem muitos distratores. Ah, eu não tenho filho, mas eu tenho alguém batendo na porta. Ah, tu vai demorar muito tempo aí? Tu faz um favor para mim, vai descer ali o lixo. Então, esses distratores é muito mais complicado e você estar sozinho, imerso nos textos, você precisa ter uma motivação muito maior. Então, a EAD, o aluno da EAD, ele precisa ter essa maturidade de que eu preciso dedicar algumas horas da minha semana, seja acordando mais cedo, seja dormindo mais tarde, seja na hora do meu almoço, que eu preciso estudar. Não é porque é AD que ela é mais fácil, pelo contrário. Eu considero a educação à distância até muito mais complexa do que a educação presencial, porque ele requer um conjunto de fatores que tem a ver também com a questão da desigualdade social. A gente sabe que computador hoje virou objeto de luxo. Um celular hoje você não compra um celular mais ou menos por R$ 1.500, tem celular de 5.000, 10.000, e computador então é a mesma coisa, você não encontra mais um computador de qualidade, minimamente, por menos de R$ 5.000. Então, quem é a pessoa que tem condição de comprar um equipamento que custa R$ 5.000 nos rincões brasileiros? É muito raro. Com R$ 5.000 você dá entrada no terreno, com R$ 5.000 você dá entrada num carro. As pessoas vão pensar nisso, não vão investir. Então, é mais fácil eu comprar um celular usado, seminovo, parcelado em milhares de parcelas, que custa uma parcela de R$ 100 eu consigo pagar, um celular de R$ 1.000 eu consigo pagar com uma parcela de R$ 100 mensais. E no celular eu consigo estudar. Então, a EAD, ela é libertadora nesse contexto, porque eu não preciso, teoricamente, de muita coisa. Eu preciso de um celular que tenha acesso à internet, certo? Então, hoje em dia, o celular ele já está presente em todas as casas, né? A gente tem mais celulares tem mais celulares ativos do que brasileiros, isso é um dado estatístico real. Então, teoricamente, hoje, com o celular, eu posso estudar o que eu quiser dentro desse aparelhinho que cabe na minha mão. Sim. São muitos desafios, daqui a pouco a gente vai falar de mais alguns. Mas, passando para o lado docente, já deu para perceber que você tem feito muita pesquisa acadêmica na área da educação à distância, mas você tem atuado em algum curso nesse momento? Pronto. Na instituição? Na instituição, nesse momento, eu estou lotada no campus Paracuru, né? Meu xodó, meu amor, minha vida, minha terra, minha vida, embora não seja Paracuru, né? Eu ganhei recentemente o título de cidadã de Paracuru, então agora que eu não saio mais de lá, certo? E atualmente eu estou como coordenadora do curso de especialização em docência para educação profissional e tecnológica, que faz parte do plano de formação para a formação tecnológica, que envolve 3 cursos: o curso de gestão em EPT, o curso de EAD em EPT e um mestrado em primeira mão, já vou soltar aqui para vocês, um mestrado, já foi solicitada a CAPES, um mestrado em educação profissional, tudo totalmente à distância, certo? Vai ser a primeira oferta no estado do Ceará de um mestrado totalmente à distância, financiado pela CAPES. E, além disso, eu estou ainda no curso técnico de secretaria escolar, que também foi um dos cursos que eu, junto com a professora Marli Alves, que está aqui
Pró-Reitoria de Extensão, ajudou a construir, que é o nosso curso, que é o nosso xodó, é o nosso curso que a gente tem a melhor taxa de sucesso e permanência, é o curso que tem a menor evasão, certo? Na EAD, então a gente tem uma taxa de permanência de 70% a 80% dos alunos. É um dos cursos mais procurados na EAD, aqui na área dos cursos técnicos, é o curso de secretaria escolar, certo? Então, eu sou professora do curso técnico de secretaria escolar e também estou coordenando agora, né, esse desafio para 2025, que é a primeira turma do Instituto Federal do Profei, que é o mestrado profissional em educação inclusiva, que a gente vai ofertar agora em 2025, 20 vagas, o processo seletivo está finalizando, a gente está já na etapa de entrevista, mas não fique triste se você está sabendo dessa informação agora. A gente vai ofertar turmas para 2026, então fica alerta ao edital que sempre sai no final do ano. Então, é um mestrado que ele é em rede, é em parceria com a Unesp e mais 27 instituições em todo o Brasil. Quase todo o Brasil, né? Acho que só tem a Bahia que não tem, e tem um outro estado que não tem. Então, é também totalmente EAD, na verdade, ele é híbrido. A gente tem momentos presenciais que são a defesa do TCC, alguns seminários, alguns congressos que a gente ainda vai planejar de forma colaborativa com os colegas. Mas as aulas mesmo, elas são totalmente online. E à noite, também isso já foi uma decisão do conselho gestor, que todas as aulas seriam à noite, justamente para que aquele aluno que é trabalhador, que é professor, ele tivesse a oportunidade de fazer um mestrado na área de inclusão, né, desenvolver um produto na área de inclusão e também por EAD. Então, eu estou bem feliz e bem emocionada de fazer parte dessa história. Que bom. Eu sou da opinião de que o sucesso só chega depois de duas coisas, ou muita luta ou muitos fracassos. Porque a pessoa não desiste e chega no sucesso, né? Não sei quanto de cada lado envolveu chegar nesses quesitos. Eu acho que é depois do T de trabalho, né, não? De muito trabalho. Mas, pelo visto, você tem aí pelo menos um curso que tem um grande destaque, que é um curso EAD com pouquíssima evasão, com muita gente que vai até o final. Na verdade, todos os nossos cursos que a gente tem lá, tanto a especialização, a gente também teve uma taxa de evasão só de 30%. E eu ainda considero essa taxa alta, porque para mim 30% é alta, Sim. certo? Mas porque a gente fez uma análise, fez uma pesquisa, fez um estudo e percebeu que esses 30% estavam relacionados ao TCC. Ou seja, o aluno cumpriu todo a carga horária de disciplina, mas quando chegou no TCC empancou. Então, a gente reformulou o curso para a oferta 2025-2026 e agora o TCC ele já começa na segunda disciplina. Então, os meninos já começaram semana passada a disciplina de metodologia de trabalho científico, já falando o que é o TCC, já começando a escrever uma justificativa do TCC, eles já estão em pânico, porque eles disseram assim, o curso mal começou e eu já vou fazer TCC. Então, a gente decidiu de forma coletiva com os professores que o TCC ele vai ser dividido em pequenas partes, pequenininhas em cada disciplina, porque a gente está tentando, nosso plano de trabalho é ter 80% de conclusão, 85% de conclusão desse curso. Eu acho uma boa ideia. Porque a gente vai trabalhar memorial formativo, a gente vai fazer uma pesquisa autobiográfica, então a gente não vai trabalhar uma pesquisa de campo. Então está sendo também bem desafiador, porque para a maioria dos alunos, eles não conhecem o que é um memorial, não sabem o que é uma pesquisa autobiográfica, porque os nossos alunos, a grande maioria, são bacharéis. Então ainda tem esse desafio, né, de orientar uma pessoa que vem de um curso técnico, de um curso tecnólogo, de um bacharelado, um viés mais pedagógico. Mas eu gosto de desafios. Sim, e dá para perceber. Sinara, para chegar na implantação desses cursos e nesses resultados que dá para dizer sem nenhum medo de sucesso, você deve ter enfrentado alguns desafios na implantação, algumas resistências. Eu não vou dizer institucionais, porque o IFCE, eu sinto que ele é bem aberto para essas novas experiências de modalidades. Mas tu encontrou resistências em convencer corpo docente, corpo técnico e até o público ao redor da instituição, não tão imediato, porque EAD dá para encontrar discentes mais distantes, né, fisicamente, mas tu encontrou resistência para... Sim, a educação à distância ela ainda tem um preconceito muito grande, né? Como eu disse, por ela ter se iniciado nas classes trabalhadoras, né?
E porque a gente tem algumas questões relacionadas culturais, né? A gente sempre vem do modelo tradicional, presencial, então tudo que é novo acaba gerando um receio, será que eu vou dar conta? A necessidade, por exemplo, de você minimamente ter uma alfabetização tecnológica, então, meu Deus, o que é o Moodle? Será que eu vou saber responder? Será que eu vou saber fazer os trabalhos que a professora está pedindo? Então, é outro aspecto também que a gente está percebendo nos nossos cursos que acaba impactando a questão da evasão, a pessoa não ter minimamente saber, por exemplo, a gente tem aluno, por exemplo, que tem dificuldade de fazer o login porque a gente colocou uma letra maiúscula, né? A pessoa tinha que escolher um login, tinha que ter uma letra maiúscula e o candidato dizia assim, olha, não está entrando, não está entrando, não está entrando. Eu peguei e disse assim, olha, eu vou fazer uma gravação aqui no WhatsApp com você, você me autoriza? Eu vou abrir o vídeo, eu quero que você abra e me mostre como é que você está fazendo. E ele não sabia botar letra maiúscula no celular dele. Eu disse, olha, o teu problema, cara, é porque realmente, ó, eu vou entrar aqui com a tua senha, me autoriza aqui teu login, e ele me deu o CPF dele, e eu botei a senha, ABCD 1234. Ele disse, olha, entrou. Aí ele, como foi que você fez? Eu digo, tu sabe botar a letra maiúscula no teu celular? Aí ele disse, eu acho que o teu problema não é o Moodle, o problema é realmente a questão da alfabetização digital. Nós temos muitos brasileiros, certo, que moram em distritos que também há a questão da acessibilidade, a questão, por exemplo, eu moro numa cidade que, por exemplo, do IFCE, o IFCE Campus Paracuru, ele fica logo na entrada da cidade, fica na CE 341. Então, lá não tem rede de telefone, não tem. A gente se comunica pelo WhatsApp, não é porque eu gosto de usar o WhatsApp, é porque é a única forma da gente se comunicar, porque o telefone não liga. Sim. Não pega. Então, ou você liga por fixo, entendeu? Ou você liga pelo WhatsApp. Não tem outra forma de você ligar. Não pega TIM, nem vivo, nem morto, nem claro, nem escuro. Não pega. Então, por quê? Porque ela está numa zona rural. E zona rural, essas grandes empresas, TIM, Oi, Claro, Vivo, elas não têm interesse porque são poucos usuários, elas não têm lucro. Sim. Então, a gente sabe que tem alunos nossos que moram em distritos que não têm nem internet, que não chega. Muitas vezes a informação chega via rádio. Então, essa realidade é uma realidade ainda que a gente não pode fazer de conta que não existe, essa desigualdade social, certo? De acesso. Então, esse é o nosso grande desafio, principal é hoje. Com relação à equipe de professores, também tirar o preconceito de que por ser EAD eu não tenho que estudar, por ser EAD eu não preciso, eu já sou doutor, eu não preciso fazer nenhum curso, eu não preciso planejar a minha aula. Pelo contrário, a EAD ela só vai funcionar se a gente tiver toda uma equipe, todo um aparato tecnológico. Então, o meu desenvolvedor do Moodle, ele precisa estar comigo, porque se o Moodle cair, o servidor do Moodle cair, ficar fora do ar, ninguém consegue dar aula. Entendeu? Então, eu preciso que o meu tutor presencial e o meu tutor à distância esteja junto com a turma para ir motivando aqueles alunos que estão em risco de se evadir. Eu preciso que o meu professor formador compreenda que ele precisa planejar atividades para quem está com o celular e não quem está com o Word, porque muitas vezes o meu professor diz assim, o aluno vai fazer uma atividade no Word, esse professor não tem o Word. Como é que ele vai fazer uma atividade no Word se ele não tem o Word? O senhor está planejando para o senhor, para o seu computador. O senhor já testou o seu slide, o senhor já pegou o seu slide, colocou na tela do celular e viu como fica? O senhor se preocupa? A gente também tem muita preocupação com essa questão do design inclusive é uma área que eu estou estudando agora em 2025, é o design inclusivo, porque a gente também está percebendo uma crescente muito grande. A gente está no IFCE Paracuru com 25 alunos de EAD que são PCDs, laudados. Laudados. Já é desafio no presencial. Isso, e fora os que não têm laudo, entendeu? Então, a gente tem desde alunos cegos, a gente tem alunos autistas, a gente tem alunos cadeirantes, a gente tem alunos surdos. Então, como é que a gente pode fazer uma educação realmente inclusiva usando a educação à distância? Entendeu? Então, eu preciso escutar muito o meu aluno, eu preciso dizer, fulana, tá acessível para você? O que é que está faltando? O que é que a gente pode melhorar? Para que o nosso Moodle se torne acessível, para que você não desista, para que você possa estudar. Você precisa de mais prazo, você precisa de mais tempo, entendeu? Então, o nosso maior desafio é isso, é planejar junto, é fazer de forma colaborativa esse trabalho dentro da educação à distância aqui no IFCE. Sinara, são muitos desafios e resistências mesmo. Você tem razão.
A gente tem resistências de metodologia, que alguns docentes muitas vezes realmente acreditam que não precisa ter cuidado, e nós precisamos, como profissionais, abrir o olho, né, para essas necessidades. É claro que cada um de nós tem a sua liberdade, autonomia, né, dentro de sala, mas se a gente lembrar qual é o nosso propósito em sala de aula presencial ou à distância, se a gente não atingir esse propósito, a nossa missão não está sendo cumprida, né? Eu sempre penso que o professor precisa ter um pouquinho de empatia. Quando eu planejo com os professores, eu digo assim: vamos lá, professor, eu vou acessar aqui o material que o senhor me deu no meu celular, que é o Android. Certo? Meu celular é o Android, eu faço questão, eu sou a única pessoa da família que tem Android. E eu faço questão de ter um Android porque é o celular mais barato que tem, é o celular que meus alunos têm, então eu vou abrir seu material. Ah, desformatou o slide. Olha aí, professor, como é que fica? Não, mas no meu não fica assim. Eu disse, professor, o senhor planejou para a sua tela. O senhor não está planejando para todos. Então, será que se a gente não alterasse uma letra para uma letra não serifada, para um Arial, para uma Tarroma, porque nós temos pessoas, por exemplo, com mais de 40 anos que estão voltando a estudar. Nós temos uma população muito grande de pessoas que tiveram que começar a trabalhar com 12, 13, 14, 15 anos e não tiveram a chance de fazer o ensino superior. Então, na EAD é muito comum a gente encontrar uma população acima de 40 anos que naturalmente, biologicamente falando, sabemos, né, que à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso olho humano vai aumentando o grau. Todo mundo, depois dos 40 anos, começa a usar um óculos, querendo ou não querendo. Tem até aquele meme do pica-pau, né, que você assopra o bolo e realmente você não enxerga mais nada. Tem uma velhinha lá de 40, quando ele assopra. É muito legal esse meme. Então, o professor precisa ter esse cuidado, esse olhar, essa empatia. Será que se eu fizer uma audiodescrição, será que se eu fizer um enunciado com áudio, ajudaria uma melhor compreensão do que está sendo colocado, né? Eu acho que também tem muito disso, da gente repensar enquanto professor as nossas práticas, né? Sair desse mundo da aula expositiva. Será que eu consigo, dentro da EAD, fazer uma aula mais interativa? Como é que eu faço para o meu aluno abrir a câmera? Como é que eu faço para o meu aluno participar e responder na minha aula para não ficar aquele silêncio ensurdecedor que a gente via no ensino remoto, emergencial, né? Lembrando que ensino remoto é uma coisa e educação à distância é outra, são conceitos diferentes, são modalidades completamente diferentes, ele tem avaliações específicas, né? E recentemente agora, eu estou falando, nós estamos em fevereiro de 2025, mas em outubro de 2024 saiu uma resolução do governo brasileiro, né, que a gente está esperando uma definição para aumentar a carga horária de presencialidade nos cursos de graduação. Então, os cursos novos que vão sair a partir de 2025, todos vão ter que ter 50% de presencialidade, certo? E isso está deixando a gente assim um pouco assustado, porque muitas vezes a pessoa vai para a EAD justamente porque ela não pode ter presencial. Sim. Certo? Então, você colocar a obrigatoriedade de mais 50% presencial, será que isso a gente não está excluindo dentro da inclusão? Certo? É algo que a gente ainda precisa pensar. Então, o desafio é repensar os nossos projetos políticos pedagógicos para atender uma resolução que está acima de nós e não perder a qualidade. Porque a EAD ela também tem essa questão do preconceito, porque tem muita instituição ruim que está se aproveitando da EAD como mercado de trabalho, certo? Como uma forma digamos assim, diminuir os custos. Então, por exemplo, eu já vi instituições, que eu não vou citar aqui o nome, que o professor ficava com 120 alunos dentro de uma sala. Sim. Como você dá atenção a 120 pessoas em uma aula? Impossível. Não dá para dar um retorno, né? Eu não sei nem quem é o aluno, eu não consigo decorar nem o nome do aluno com 120 pessoas numa aula. Eu já acho 35 alunos numa turma muito grande, imagine 120. Então, eles usam a EAD como marketing, como uma forma, né, de ganhar dinheiro, de baratear os cursos. Disse, instituições boas, instituições ruins, nós vamos ter tanto no presencial como na distância.
compete você, quando vai procurar um curso à distância, ver o histórico da instituição que você está procurando, quem é essa instituição, quanto tempo ela tem de mercado, quais são os cursos que ela já oferta, tentar ver um egresso, o que é que ele achou do curso, porque nós já tivemos casos de evasão da pessoa dizer assim, eu vou sair do curso porque vocês têm aula demais, vocês puxam demais, vocês têm tarefa demais para ler, você tem livro, tem coisa demais para fazer. Eu disse, poxa, cara, mas aqui é um curso técnico que você precisa estudar. Sim, o ensino e a aprendizagem tem que Você acontecer é também. isso, não é porque você está à distância que a gente vai menosprezar e vai baixar o nível de qualidade do curso. Não, pelo contrário, se você tivesse no presencial, você também teria que ler, estudar, fazer atividade, fazer grupos de estudo. A gente não tem diferença nenhuma do presencial para a distância. A diferença é só que você está na sua casa e eu estou aqui dentro do Instituto Federal. Você me falou, Sinara, aí de alguns desafios institucionais dentro e fora da nossa instituição e também os desafios do lado do docente. Mas tem um capítulo de livro que você publicou um tempo atrás, que tem um termo que eu achei muito engraçado quando eu li, que é o Homo sapiens. Isso. O Homo sapiens, essa nova qualidade de ser humano, ele tem mais facilidade ou dificuldade no EAD? O que é que você já Olha, tem? as pesquisas ainda são muito incipientes, certo? Porque essa geração, na verdade, isso aí foi parte da minha tese de doutorado, né? Que eu estudei as gerações, certo? Que pela primeira vez na história da humanidade, a gente está convivendo com 4 gerações ao mesmo tempo. Então, eu tenho desde a geração Y, eu tenho a geração Z, eu tenho a geração Alfa e agora está nascendo a geração Beta, né? Que são as crianças que estão nascendo a partir de 2025. E eu tenho os baby boomers, né? Que seriam os nossos vovôs, que chamava baby boomer, porque na Primeira Guerra Mundial houve um decréscimo de natalidade. Sim. Certo que isso é natural, no meio de uma guerra, né? Morrer muita gente. Então, a partir da década do final da Primeira Guerra Mundial, 1944, até a década de 60, começou 45 que terminou a guerra, então a partir de 1945 até 1950 a gente vai ter um período chamado de baby boom, ou seja, um crescimento muito grande de bebês e também de pessoas com outra visão de mundo, né? Nós estamos um novo mundo, a gente vai fazer acontecer. Então, a gente tem essa convivência dessas gerações hoje, né? Que são pessoas que estão entre 70, 80 anos de idade, até crianças hoje, por exemplo, que têm 6, 7 anos de idade. Então, cada geração dessa, ela tem um impacto, uma tecnologia agregada. Então, o seu avô, por exemplo, o must da época, né? Não era o TikTok, era a televisão. O meu era o rádio. Pois é, o rádio, a era do rádio. Então, os cantores do rádio, depois foi a televisão, as novelas, né? Então, para você ser famoso, você tinha que aparecer na Globo, você tinha que fazer a novela das 8, né? E aí a gente chega na década de 70, na década de 80, na década de 90, você já vai começar a ter os computadores de mesa. Então, a principal tecnologia eram os computadores que eram gigantes, né? Que cabiam numa mesa. E hoje a gente tem um computador que está na nossa mão que se chama celular. Uhum. Então, esse jovem, ele já vai nascer imerso, né? Quem vai nascer a partir dos anos 2000, né? 2005, ele já vai nascer imerso, os mileniais, dentro dessa tecnologia. Então, ele não sabe, por exemplo, eu que nasci no século passado e não tenho o menor problema em dizer isso, certo? O que é esperar da meia-noite para poder ligar a internet. Porque você não podia ligar a internet de dia porque vinha na linha telefônica. Então, se alguém ligasse para a sua casa, a internet caía. Fora a conta no final do Fora mês. a conta, que era extremamente cara, entendeu? Você pagaria o que equivalente hoje uns R$ 500 por mês, a R$ 1.000 por mês, se você usasse como a gente usa hoje, que a gente passa quase 7, 8 horas com a internet ligada. Eu conheço pessoas que passam até 14 horas com o celular na mão, ligado, usando e acessando. Então, a gente tinha que esperar da meia-noite para conseguir mandar um e-mail, para conseguir baixar 3 horas para baixar uma música que hoje você escuta no Spotify. Então, a nossa geração, eu acho que ela é a última que vai conviver com esses dois mundos, né? Esse mundo digital que a gente tem hoje e esse mundo não digital, vamos chamar assim.
Então, a geração Homo sapiens é essa geração que fica com o celular na mão, que almoça com o celular na mão, que toma banho com o celular, que a vida na internet é mais importante do que a vida presencial. Então, eu sou mais importante se eu tiver mais seguidores. Eu quero ser a profissão do momento, eu quero ser um TikToker, eu quero ser um YouTuber. Quem dá dinheiro hoje é um cara, por exemplo, um TikToker, ele consegue ganhar 20 mil reais, 30 mil reais numa atividade, num story, que ele faz o quê? Em 1 minuto, ele faz um vídeo de 1 minuto e ganha 30 mil reais. Aonde que um trabalhador brasileiro iria conseguir juntar 30 mil reais? Às vezes ele pode passar uma vida inteira e não consegue juntar 30 mil reais. Então, tudo isso acaba inebriando essa juventude que diz assim, não, a minha vida é o digital. Sim. A minha vida não é mais presencial. Então, hoje a gente tem dados estatísticos de números elevadíssimos de jovens, né, com níveis altíssimos de ansiedade, com dificuldade de se relacionar com seus pares, com seus familiares, com seus amigos, níveis altíssimos de suicídio. Infelizmente, é algo que a gente não pode tampar o sol com a peneira, e são jovens até 24 anos de idade. Então, a gente precisa ter mais pesquisas, né, que observem isso, esse uso exacerbado desse excesso de telas, isso acaba influenciando ou não na aprendizagem. Já existem alguns estudos embrionários, né, que saíram no final do ano, com crianças até 10 anos de idade, falando do impacto, né, principalmente com bebês. Já existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que recomenda que não se dê o celular para criança até 2 anos de idade. Certo? E recomendação de que com 6, 7, 8, 9, 10 seja o mínimo possível e supervisionado pelos pais e pelas mães. Mas, de novo, dentro de uma sociedade desigual que a gente vive, que muitas vezes os dois pais precisam trabalhar para sustentar a casa e essa criança acaba ficando com a tia, com uma avó, que é uma pessoa mais idosa, ou com uma vizinha, ou com um irmão mais velho, muitas vezes elas colocam no YouTube, como uma forma mesmo da criança passar o tempo. Sim. E vincular também a questão da violência que a gente vive, né? A gente vive num país muito violento. Eu sou mãe, certo? E hoje eu não tenho coragem de deixar minha filha, por exemplo, andar de bicicleta numa pracinha. Eu tenho medo dela ser atropelada, eu tenho medo dela ser roubada. Então, muitos pais acabam colocando muitos os filhos dentro de casa, né? Os espaços de lazer das cidades grandes são cada vez mais reduzidos, os parques, os locais onde você pode, por exemplo, fazer um Cooper, uma caminhada, um piquenique. Você não tem muito espaço de lazer. Então, qual é o lazer que as pessoas acabam tendo? É o celular, é assistir o vídeo do YouTube, é assistir um TikTok, Então, a gente também não pode tampar o sol com a peneira e achar que essa realidade não existe. Então, assim, eu acho que tudo é uma moderação. Eu acho que tudo é uma moderação. O meu aluno, ele precisa aprender a focar. Eu digo muito para eles, ó, vocês precisam aprender a focar. Então, você tem que ter um espaço na tua agenda para você estudar. Nas minhas aulas, que geralmente eu gosto de dar disciplina de introdução à EAD, quem gosta de dar sou eu. Eu faço com uma atividade, ela me entregar um planejamento de domingo a domingo, perdão, e eu coloco lá todos os dias, às 24 horas do dia, ele tem que preencher as 24 horas de domingo a domingo e me entregar. E ele tem que colocar lá o espaço do lazer, ele tem que colocar o espaço que ele vai dormir, o espaço que ele vai estudar, o espaço que ele vai fazer outras atividades, certo? E incluir a educação à distância. De que momento você vai, dessa semana aqui, estudar, tirar 2 horas para ler o material e 2 horas para responder o Moodle. Se você tirar 4 horas por semana do teu dia, tá perfeito. Quantas horas você vai deixar para ver um TikTok, um lazer? É legal, ninguém vai proibir. É muito legal você ver vídeos engraçados no TikTok. Meme de Certo? gato. Não só de gato, de tudo. O brasileiro ele é muito humorístico, né? A gente vê muitas coisas interessantes. Eu posso aprender também coisas novas nesses vídeos. A gente não pode demonizar a tecnologia. Mas a questão é a questão do limite. Eu preciso saber o limite, certo? Eu tenho que ter um limite. Quantas horas eu estou passando por dia? Será que eu estou deixando de sair com meus amigos? Será que eu estou deixando de assistir um filme? Será que eu estou deixando de namorar? Né? Eu já vi relatos das pessoas dizendo assim, eu não quero sair de casa, eu não quero interagir com ninguém, eu prefiro estar nas redes sociais, para mim as redes sociais são mais importantes. Isso eu vi isso de um jovem de 14 anos, de 15 anos. Ele prefere estar interagindo nas redes sociais do que, cara, tu tem uma praia, tu mora numa cidade que tem sol,
Eu até digo, Paracuru tem um sol para cada um. Você tem sol, aproveita a praia, faz bem, sabe? Vitamina D. Vamos lá, meu povo, vitamina D. A praia tem que ser sagrada, vamos lá. Entendeu? Então, eu acho que tudo é uma questão de moderação. Mas Sim, dizer que a tecnologia impacta, pelo menos para mim, ensinar não impacta. sim, Para mim, mas eu sou bem comedida. Eu tenho horários fixos de trabalho e não abro mão do meu final de semana de lazer com a família, sim. certo? Mas aí vem de novo a questão da maturidade, né? Sim, com certeza. Será que eu sou uma pessoa que tem mais de 50 anos, então eu tenho uma maturidade que é diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem 20 anos, que tem 14 anos, tem 15 anos, Isso é né? verdade. E você falou agora há pouco, na nossa conversa, que o celular está presente em 94% dos lares brasileiros, isso é um dado estatístico. E aí, quando esse público vai para o EAD e a ferramenta que eles têm é apenas o celular, que também é a fonte do lazer, deve ser muito complicado se concentrar nos estudos, no ensino à distância, se é a mesma fonte, né? Então, assim, o que é que acontece? Eu sempre recomendo que eles, né, desliguem, coloquem no modo avião, desliguem as notificações do Instagram. Então, por exemplo, meu celular vive no silencioso eterno. Então, ele está 100% no silencioso eternamente. Ligou para mim, não perca seu tempo, que eu não vou atender. Certo? E isso também é um membro dessa nova geração. Não ligue, só se for realmente uma emergência muito grande para você ligar para mim. Então, coloca lá, é urgente, eu olho lá no WhatsApp, mas eu vou atender no horário que terminar a minha aula, eu vou atender no horário que eu terminar. Então, você vai ter. Você não esperava, a gente não esperava uma carta, né? Pero Vaz de Caminha não fez uma carta que levou 6 meses para chegar na Europa. Então, por que que a gente, né? A gente não pode esperar 5 minutos ou 1 hora para ver aquela mensagem? É tudo tão urgente. Será que essa urgência também não é um causador, um gatilho para a nossa ansiedade nos dias de hoje? Então, uma das coisas também que a gente explica na disciplina de introdução é a questão da motivação, como lidar, que são pequenas estratégias. Então, faz uma pausa, senta na cadeira, vai para a cadeira da cozinha, não usa o celular na cama, faz uma higiene do sono, procura estar minimamente, né, ambientado como se você estivesse na sala de aula. Eu sempre digo para meus alunos, olha, quando vocês estão na aula de AD, vocês estão no IFCE. Sim. Então, se portem como se estivessem no IFCE. Não é para estar enrolado no lençol, não é para estar deitado numa cama. Você não vai tentar fazer isso se você estivesse na universidade. Então, tudo isso ajuda a colocar teu cérebro e dizer, não, eu estou estudando. Coloca os livros em cima da mesa. Então, porque tudo isso vai educando tua mente de que eu preciso, nesse momento, focar. Avisa a família, ó, eu estou estudando, não posso atender. Então, eu tinha uma plaquinha na porta do meu quarto que eu dizia assim, estou estudando, né? E elas respeitavam, minhas filhas respeitavam, mamãe está estudando, não posso falar com ela. Entendeu? Então aconteceu uma coisa bem interessante, que o meu orientador ficou ligando pro meu celular e dizia assim, você não atende. Mãe, tem um homem aqui ligando para a senhora faz tempo. E eu já disse para ele que a senhora não pode atender o celular. Como é o nome desse homem? É o doutor João Batista que fala, é meu orientador, pelo amor de Deus, do mestrado. Me passa esse celular. Aí o professor, mil desculpas, eu não lhe atender. Ele disse, olha, eu gostei. Porque realmente você, quando tira para estudar, estuda mesmo. Mas eu precisava falar, gente, eu disse, não, eu vou dizer para ela que o senhor é o único que está autorizado a atender. Então, eu fiz a minha filha, tinha 10 anos na época, era minha mini secretária. Então, ela atendia e dizia, não, ela não pode atender. Então, a gente precisa delimitar, fazer uma agenda. Que hora eu vou para a praia? Onde eu moro não tem praia. Vai fazer uma caminhada na praça, vai ver o pôr do sol, faz um piquenique, vai ver a puro, vai fazer uma caminhada na tua cidade, entendeu? Não tem desculpa, vai fazer um lazer, vai para a igreja, vai ouvir música, vai para academia, certo? A gente tem 24 horas no nosso dia, a gente precisa, vai dormir, vai ver Netflix, certo? A gente precisa sair um pouquinho das redes sociais, sair um pouquinho desse mundo celular e definir, né? Em que momento eu vou estudar e em que momento é o meu lazer. Sinara, depois de todos esses desafios, eu entendi que tem desafio para a instituição, tem desafio para o docente, tem desafio para o discente. E que boa parte desse trabalho envolve a gente tirar um pouquinho os olhos do livro, do texto, das resoluções, das normas e olhar ao redor, né?
se organizar. Nas 3 áreas exige organização, pessoal e institucional. E eu sei que você está atuando em alguns cursos de educação à distância e queria que você compartilhasse com a gente. Tem alguma experiência exitosa que tocou você nesse tempo, de alguém que, fora você, que você já descreveu aí até a sua experiência com a sua mini secretária, mas alguém que você viu que fez mudanças durante o curso e conseguiu fazer uma boa graduação ou um bom curso técnico à distância? Ah, você está perguntando caso de sucesso de ex-alunos? Isso. Ah, eu tenho vários, vixe, você agora me pegou, porque eu tenho tantos para contar que eu vou ficar aqui, meu Deus, qual que eu conto, né? Eu tenho recentemente, né, eu vou pegar a última, que foi a minha última orientanda, certo? Essa menina, eu não vou dizer o nome dela, tá? Porque eu não pedi autorização, tá? Ela já estava no 4º curso superior que ela tentava fazer e não conseguia terminar. O primeiro ela fez um curso de educação à distância, mas ela não era muito jovem, acabou abandonando o curso, porque ela disse que não viu que aquele curso não tinha sintonia com aquele curso. E tá tudo bem desistir. Sim. E tá tudo bem, isso não é problemático. Se você não tem, se você vê que aquele curso não é algo que te apaixona, gente, você tem que entrar no curso para se apaixonar. Se você não gosta, se você as aulas são torturantes, muda de curso, muda de visão, não tem problema começar de novo. E aí ela foi fazer outro curso, e ela já estava no estágio desse outro curso, que era serviço social, eu não vou dizer o nome da instituição, e ela descobriu que a instituição não existia para o MEC, que o curso era falso, certo? E ela ficou bem chateada, porque ela já estava no estágio, já fazia quase 4 anos que ela estava no curso, para descobrir no último ano do curso que o curso não tinha validade para o MEC, né? Então foi mais uma decepção na vida dela. E nisso ela foi, né, fazer esse curso, que era o curso de pedagogia, né, pela UES, né, numa cidade aí do interior, que a UES é a nossa instituição que a gente tem a maior capilaridade de cursos, é a Universidade Estadual do Ceará na EAD, pela Universidade Aberta do Brasil, e essa menina, ela mãe, tendo 2 filhos pequenos, certo? Morando numa cidade não concursada, então ela dizia assim: professora, a minha vida, quando eu terminei o curso, mudou da água pro vinho, porque ela já recebeu o convite para assumir uma coordenação de um espaço público lá. Nisso, ela já recebeu vários convites para trabalhar como coordenadora, não só de escola, mas de espaço público, para coordenar também cursos, e agora, né, já está fazendo a seleção para ser, né, nossa tutora à distância, né, para trabalhar agora na distância, ela deixou de ser aluna, agora vai virar tutora, né, eu sempre disse, gente, comece como tutor presencial, tutor à distância, depois você vai ser professor formador, professor conteudista, né, então ela, assim, ela está bem realizada, que ela disse: professora, eu já consegui até começar a minha casinha, que para muitos brasileiros é um sonho muito distante, né. Então, assim, a gente tem muito caso de sucesso de alunos nossos, por exemplo, que já passaram em concurso, alunos nossos que passaram em mestrados, né, que fizeram educação à distância, passaram em mestrado, passaram em seleções, passaram em concursos federais. A gente tem um aluno nosso também que é egresso, que ele fez, acho que foi o concurso, é um concurso, acho que não sei se foi do IBAMA, não tenho certeza. E ele também estudou por EAD. Então, assim, a gente tem muito caso de sucesso. Eu sempre digo para os meus alunos, né? Quem faz a instituição é você. Sim. É você que faz a instituição, certo? Então, você precisa estudar. Você precisa, em que momento da minha vida eu vou me dedicar, eu vou estudar, certo? A gente também, eu tenho relatos, por exemplo, de uma menina que passou para medicina, ela não era nossa aluna, mas ela fez o EJA, certo? Ela, por algum motivo pessoal, acabou não terminando o ensino médio presencial, e ela abandonou no 3º ano, ela teve alguns problemas de depressão e alguns problemas particulares, e aí eu incentivei ela e disse: olha, por que que tu não faz o EJA, só faltou um ano? Aí ela fez o ENSEJA, que é um curso, na verdade é uma prova, né? E ela tirou uma nota razoável e conseguiu emitir o diploma. Eu disse: olha, e agora, por que que tu não tenta fazer um cursinho? Aí ela disse: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, a minha família não tem condição de pagar um cursinho para mim. Eu disse: olha, mas tem cursinhos
no YouTube, você pode estudar pelo YouTube, tem cursinhos de 30, 40 reais, que é um valor que eu acho que não é um valor acessível. E ela ficou estudando 2 anos em casa, por EAD, fazendo esses cursinhos, fazendo redação. Aí, quando foi esse ano, ela disse assim, professora, olha aqui minha nota no Enem. Disse, nossa, que nota alta, né, que você teve. Ele disse assim, olha, eu passei para medicina na Universidade Federal. Eu disse, estudando em casa, vindo do EJA. Eu disse, parabéns, meu amor, era isso que você queria para sua vida? Então, assim, mas é muito do foco, né? Sim. Daquela história, a garrafinha de café do lado, para poder não desanimar. Né? Tem muitas técnicas que eu mostro, que eu explico para meus alunos, né? Ah, professora, eu não consigo focar, então bota um reloginho, 15 minutos, levanta, vai no banheiro, escova o dente, molha o rosto, lava a mão. Às vezes só em você molhar a água, água gelada encostando na sua mão, bebe um copo d'água. Você tem alguns estímulos que vai fazendo com que você fique acordado, se você não gosta de tomar café, né? Então, são alguns estímulos. Então, volta, muda o tema, assiste um vídeo no YouTube e vai tentando metodologia diferenciada. Isso ela estudando em casa, sem professor, sem nada, só respondendo questões na internet. Então, assim, o problema, como eu digo, não é a modalidade, é a pessoa. Eu preciso focar. Qual é o que é que eu preciso fazer da minha vida? Ah, eu preciso estudar. Então, eu vou estudar. Eu preciso emagrecer. Então, eu vou entrar para uma academia. Ou eu vou fazer algum esporte. Então, a gente tem que colocar metas na nossa vida e cumprir essas metas. Verdade. E quando a instituição e o corpo docente colaboram? Isso, e no IFCE nós temos os melhores professores, a grande maioria dos nossos professores são mestres e doutores, certo? Desenvolve ensino, pesquisa, extensão e muitas vezes até a gestão, né? Eu sempre digo que o professor do IFCE, gente, ele tem 5 funções aqui dentro: ensino, pesquisa, extensão, gestão e AD. É verdade. Se for contar no pitch, passa das 90. Com certeza, mas a gente faz porque gosta. Para quem é de fora, pitch é onde a gente planeja a nossa carga horária semanal para o semestre seguinte, gente. Isso, é um documento obrigatório. Mas é bom saber dessas experiências exitosas, Sinara. Se você é um dos que ela mencionou e se identificou, não se envergonhe. Você é um exemplo de que o EAD não é um passeio descompromissado, mas que se a instituição colabora e se você fez o seu esforço, foi um passeio proveitoso. EAD não é brincadeira, estudar à distância pode sim nos levar longe, e por isso fique de olho nas outras ações que os núcleos de tecnologia educacional e educação à distância vão realizar durante esse ano. Eu deixo você convidado a ficar de olho se isso aqui vai virar um projeto. Não esqueça de responder o formulário. E depois de eu passar essa mensagem para vocês, Sinara, muito obrigado por aceitar o convite. Foi uma conversa profunda. E lhe convido a ser entrevistadora comigo se houver mais episódios. Olha aí, rapaz, o golpe. Eu vim ser entrevistada, ele me deu mais um trabalho. Aumentar o pitch. Eu adorei, com certeza. A gente está aqui para falar de AD, a gente está aqui para falar de cultura digital, a gente está falando do que gosta, tá? E sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, que já tem nome, professor Felipe? Eu estou pensando no Calma que Chega a Educação. Então, pronto. Trato feito. Muito obrigado.